Fala galera, quanto tempo que eu não volto aqui para gravar uma aula, né? Então, estou de volta e eu já quero anunciar para vocês que comecei a gravar as novas aulas agora para o concurso do MPU. Você que for fazer o concurso do MPU para qualquer cargo, as aulas desta matéria que eu irei gravar aqui agora, que será uma matéria de muitas que eu irei gravar, serve para qualquer cargo, que é a legislação institucional aí do MPU, tá bom? Então, você que vai fazer a prova para policial, você vai fazer a prova para analista ou perito, fique aqui nesta aula que ela vai agregar um conhecimento para você que será precioso na hora da sua prova, tá bom? As aulas serão os mesmos moldes das aulas que eu gravei para o TSE, pessoal que está estudando para policial, tá? Eu vou ler a lei e fazendo comentários sucintos, que assim eu acho que a gente consegue ter um conhecimento bacana, abordando só aquilo que é necessário para a prova de vocês. Quero também lembrar que eu lancei o material, lancei um PDF com toda a lei, ali naquele PDF, todas as legislações da matéria de legislação institucional do MPU, tá? Além dessas legislações, o que vocês vão encontrar nesse PDF? 170 questões inéditas que eu fiz cuidadosamente para vocês, questões comentadas no estilo e padrão da FGV. Tem questões com situações cotidianas, com personagens, tem questões com a letra ali da lei, são questões com alternativas de A a E, com a explicação, o comentário da resposta. Além dessas 170 questões, tem um planejamentozinho lá também já nesse PDF que você vai poder ler toda a legislação em 14 dias, adicionando aí um planejamento bacana para que você leia a lei de forma rápida, mas sem se cansar muito, tá? Que o planejamento ele é plausível ali para você realizar durante esses 14 dias. E além disso, você tem um grande bônus, que são as 170 questões no formato aí de flashcards. Flashcards esses divididos por baralhos de legislação. Tem o baralho da Lei Complementar 75, tem o baralho de cada legislação lá para você estudar aquilo que você mais precisa, tá bom? E eu quero lembrar para vocês aí que essas aulas vão seguir já o modelo aí do TSE, como eu já disse aí, vocês já conhecem no canal, tá bom? Vamos então para a nossa primeira aula, que será da Lei Complementar 75 de 93. Título 1 das Disposições Gerais, capítulo 1 da definição dos princípios e das funções institucionais. Vamos aqui para o artigo 1º. O Ministério Público da União, organizado por esta lei complementar, é instituição, isso aqui é importante, instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem, incumbindo-lhe, essa parte aqui é muito importante, a defesa da ordem jurídica, do regime democrático de direito, dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis. Então, isso aqui já o artigo 1º já a gente já tem algo bastante importante, tá? Principalmente essa partezinha aqui, da defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis. Vamos para o artigo 2º. Incumbem ao Ministério Público as medidas necessárias para garantir o respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados pela Constituição Federal. Artigo 3º. O Ministério Público da União exercerá o controle externo da atividade policial. Artigo muito importante. O Ministério Público da União exercerá o controle externo, lembre-se, é controle externo, da mesma forma que no artigo 1º. E dos interesses individuais indisponíveis, não é disponível, não são disponíveis, são indisponíveis, e aqui é o controle externo da atividade policial, tendo em vista, vamos lá, no A, aqui nós temos o respeito aos fundamentos do Estado Democrático de Direito, aos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, aos princípios informadores das relações internacionais, bem como aos direitos assegurados na Constituição Federal e na lei. Galera, isso aqui tá com muita cara de que eles podem entrelaçar essa parte aqui, o artigo 3º, esse tópicozinho A aqui, tá? Eles podem jogar isso daqui junto com o constitucional e fazer uma questão só, misturar, tá? Então é importante vocês, pelo menos, se atentarem nessas partes aqui da Constituição, os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, tá bom? Isso daqui tem muita cara de questão da FGV. Item B. A preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio público. Item C. A preservação e a correção de ilegalidade ou de abuso de poder.
Item D, a indisponibilidade da persecução penal. E item E, a competência dos órgãos incumbidos da segurança pública. Então, galera, é o seguinte, artigo 3º já é um artigo para você ficar de olho também, tá? Artigo 4º, são princípios institucionais do Ministério Público da União a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Pronto. Mais um artigo com cara de questão de prova. Vocês devem estar pensando: "Pô, mas tudo é cara de questão de prova?" Nem sempre, vocês vão ver aqui que boa parte aqui, pra gente não vai importar muito, mas olha só, vou repetir de novo, são princípios institucionais do Ministério Público da União. Galera, o mais importante, assim, basilar das matérias são os princípios, aqui não é diferente. Quais são os princípios institucionais do Ministério Público da União? A unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, tá? É U e I, tá? Lembre-se disso aqui. Artigo 5º, são funções institucionais do Ministério Público da União. Outro artigo importante. Esse iniciozinho aqui dessa lei complementar, que ela é bem grande, tá? É muito importante, então vamos nos atentar a isso. Artigo 5º, inciso 1, a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis, considerados, dentre outros, os seguintes fundamentos e princípios. Vamos lá. Item A soberania e representatividade popular. Item B, os direitos políticos. Item C, os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Item D, a indissolubilidade da União. Item E, a independência e a harmonia dos poderes da União. Item F, a autonomia dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Item G, as vedações impostas à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Item H, a legalidade, a impessoalidade, a moralidade e a publicidade relativas à administração pública direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União. Galera, já tem aqui alguma coisa, olha só. Legalidade, pessoalidade, moralidade e publicidade, você já quer falar de eficiência, certo? Mas eficiência não está aqui. Olha só, eficiência não está aqui. Então, fiquem atentos a isso, tá? Que eles podem jogar uma eficiência aqui, é só o limp, mas o P quase mudo ali, não tem eficiência. Legalidade, pessoalidade, moralidade, não. Não tem eficiência. É legalidade, pessoalidade, moralidade e publicidade. 2, zelar pela observância dos princípios constitucionais relativos ao sistema tributário, as limitações do poder de tributar, a repartição do poder impositivo e das receitas tributárias e aos direitos do contribuinte. Então aqui você já lembra de tributário, que isso aqui já vai salvar lá na prova. As finanças públicas, no item B. Item C, a atividade econômica, a política urbana, a agrícola, fundiária e de reforma agrária e ao sistema financeiro nacional. Item D, a seguridade social, a educação, a cultura e ao desporto, a ciência e a tecnologia, a comunicação social e ao meio ambiente. Item E, a segurança pública. Inciso 3, a defesa dos seguintes bens e interesses: o patrimônio nacional, o patrimônio público e social e o patrimônio cultural brasileiro e o meio ambiente. Isso aqui tem bastante ligação com a Constituição, tá? Então, eu vejo aqui com essa Lei Complementar 75, a possibilidade de diversas questões que estão entrelaçadas ali com a Constituição. Então, se atentem no Constitucional com esses pontos, tá? É bem provável que a FGV possa fazer um cruzamento aí de questões abordando tanto tópicos da Lei Complementar 70, dessa Lei Complementar aqui, da Lei Complementar 74 de 93, como também tópicos da nossa Constituição aí. Vamos lá. Os direitos e interesses coletivos, especialmente das comunidades indígenas, da família, da criança, do adolescente e do idoso. Só ver uma coisa aqui, é 74, 75. O governo tá 75, ó, eu falei 74, vamos lá, é 75. Corrigindo aí o que eu falei, que a gente corrige ao vivo mesmo, para não perder tempo. Item 4, zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos da União, dos serviços de relevância pública e dos meios de comunicação social aos princípios. Garantir as condições, direitos, deveres e vedações previstas na Constituição Federal e na lei relativos à comunicação social. Então, galera, muita ligação com a Constituição.
Item, inciso 5, zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos da União e dos serviços de relevância pública quanto: item A, aos direitos assegurados na Constituição Federal relativos às ações e aos serviços de saúde e educação. Item B, aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, aqui também não tem eficiência. Item 6, inciso 6, exercer outras funções previstas na Constituição Federal e na lei. Parágrafo 1º. Os órgãos do Ministério Público da União devem zelar pela observância dos princípios e competências da Constituição, bem como pelo livre exercício de suas funções. Parágrafo 2º. Somente a lei poderá especificar as funções atribuídas pela Constituição Federal e por esta lei complementar ao Ministério Público da União, observados os princípios e normas nelas estabelecidos. Vamos lá. Capítulo 2, dos instrumentos de atuação. Ainda tem uma parte importante aqui, tá? Artigo 6º, compete ao Ministério Público da União. São as competências do Ministério Público da União. Inciso 1º, inciso 1, promover a ação direta de inconstitucionalidade e o respectivo pedido de medida cautelar. 2, promover a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Inciso 3, promover a arguição de descumprimento de preceito fundamental decorrente da Constituição Federal. 4, promover a representação para intervenção federal nos Estados e no Distrito Federal. 5, promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. 6, impetrar habeas corpus e mandado de segurança. 7, promover o inquérito civil e ação civil pública para a proteção dos direitos constitucionais. B, a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente, dos bens e direitos do valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. C, a proteção dos interesses individuais indisponíveis, difusos e coletivos relativos às comunidades indígenas, à família, à criança, ao adolescente, ao idoso, às minorias étnicas e ao consumidor. D, outros interesses individuais indisponíveis, homogêneos, sociais, difusos e coletivos. Lembrem aqui, indisponíveis. 8, promover outras ações, nela incluído o mandado de injunção, sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania, quando difusos os interesses a serem protegidos. Galera, só dar uma pausa aqui. Lendo essa lei complementar, a gente já percebe que você que já tem uma base bacana aí de constitucional, você vai sair na frente aqui com essa lei. Tem muita coisa da Constituição. É quase um copia e cola alguns pontos com outras palavras ali da nossa Constituição. Então, é bom porque estudando aqui você dá uma reforçada em constitucional, estudando constitucional você dá uma reforçada aqui, tá? Vamos lá. 9, promover ação visando ao cancelamento de naturalização em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. 10, promover a responsabilidade dos executores ou agentes do estado de defesa ou do estado de sítio pelos ilícitos cometidos no período de sua duração. 11, defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas, incluídos os relativos às terras por elas tradicionalmente habitadas, propondo as ações cabíveis. 12, propor ação civil coletiva para a defesa de interesses individuais e homogêneos. Aliás, propor ação civil coletiva para a defesa de interesses individuais homogêneos. 13, propor ações de responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços. Aqui nós temos o 14, promover outras ações necessárias ao exercício de suas funções institucionais, em defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, especialmente quanto ao Estado de Direito e às instituições democráticas. B, a ordem econômica e financeira. C, a ordem social. D, ao patrimônio cultural brasileiro. E, a manifestação de pensamento, de criação, de expressão ou de informação. F, a probidade administrativa. E G, ao meio ambiente. Vamos para o inciso 15. Manifestar-se em qualquer fase do processo, acolhendo solicitação do juiz ou por sua iniciativa, quando entender existente interesse em causa que justifique a intervenção. O 16 aqui está vetado, não nos interessa.
17. Propor as ações cabíveis para perda ou suspensão de direitos políticos no caso previsto na Constituição Federal. Ó, outra parte aqui que tem que saber. B. Declaração de nulidade de atos ou contratos geradores do endividamento externo da União, de suas autarquias, fundações e demais entidades controladas pelo Poder Público Federal, ou com repercussão direta ou indireta em suas finanças. C. Dissolução compulsória de associações, inclusive de partidos políticos, nos casos previstos na Constituição Federal. D. Cancelamento de concessão ou de permissão, nos casos previstos na Constituição Federal. E letra E. Declaração de nulidade de cláusula contratual que contrarie direito do consumidor. Vamos para o 18. Representar. A. Ao órgão judicial competente para quebra de sigilo de correspondência e das comunicações telegráficas, de dados das comunicações telefônicas para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, bem como manifestar-se sobre representação a ele dirigida para os mesmos fins. B. Ao Congresso Nacional, visando o exercício das competências deste ou de qualquer de suas casas ou comissões. C. Ao Tribunal de Contas da União, visando ao exercício de competências deste. D. Ao órgão judicial competente visando a aplicação de penalidades por infrações cometidas contra as normas de proteção à infância e juventude sem prejuízo da promoção da responsabilidade civil e penal do infrator, quando cabível. Vamos para o inciso 19. Promover a responsabilidade. A. Da autoridade competente pelo não exercício das incumbências constitucional e legalmente impostas ao Poder Público da União em defesa do meio ambiente, de sua preservação e de sua recuperação. B. De pessoas físicas ou jurídicas em razão da prática de atividades lesivas ao meio ambiente, tendo em vista a aplicação de sanções penais e a reparação dos danos causados. Inciso 20. Expedir recomendações visando a melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, bem como ao respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe prover, fixando prazo razoável para a adoção das providências cabíveis. Parágrafo 1º. Será assegurada a participação do Ministério Público da União como instituição observadora, vamos lá, instituição observadora, na forma e nas condições estabelecidas em ato do Procurador-Geral da República, em qualquer órgão da administração pública direta, indireta ou fundacional da União, que tenha atribuições correlatas às funções da instituição. Parágrafo 2º. A lei assegurará a participação do Ministério Público da União nos órgãos colegiados estatais, federais ou do Distrito Federal, constituído para a defesa de direitos e interesses relacionados com as funções da instituição. Aqui também eu vejo podem fazer um pequinho. Vamos lá, ó. A lei assegurará a participação do Ministério Público da União nos órgãos colegiados estatais, federais ou do Distrito Federal, constituído para a defesa de direitos e interesses relacionados com as funções da instituição. Por que só está aqui federais ou do Distrito Federal? Porque não tem estado nem município. Porque a função do MPU é trabalhar no âmbito federal. E o Ministério Público do Distrito Federal está dentro aí do MPU, MPDFT. Então, por isso que o MPU vai atuar nas questões aqui federais ou do Distrito Federal. Se colocar estaduais, municipais, é um peguinha, tá errado. Artigo 7º. Incumbe ao Ministério Público da União, sempre que necessário, o exercício das suas funções institucionais. 1. Instaurar inquérito civil e outros procedimentos administrativos correlatos. 2. Requisitar diligências investigatórias e instauração de inquérito policial e de inquérito policial militar, podendo acompanhá-los e apresentar provas. 3. Requisitar a autoridade competente a instauração de procedimentos administrativos, ressalvados os de natureza disciplinar, podendo acompanhá-los e produzir provas. Galera, esse artigo 7º é bastante importante, deem uma atenção também para ele, tá? Dá uma olhadinha aqui, como é que tá a nossa gravação, já temos 19 minutos, fique firme aí, tá? Essa aula não vai ser muito longa, eu vou devagar, nós temos que gravar diversas aulas para vencer essa lei aqui, porque é uma lei longa. Então, se você estiver cansado, vai beber uma aguinha aí, toma um café, toma um chá, que a gente vai continuar aqui. Artigo 8º. Para o exercício de suas atribuições, o Ministério Público da União poderá, nos procedimentos de sua competência, 1. Notificar testemunhas e requisitar sua condução coercitiva no caso de ausência injustificada. 2. Requisitar informações, exames, perícias e documentos de autoridades da administração pública direta ou indireta. 3. Requisitar da administração pública serviços temporários, seus servidores.
e meios materiais necessários para a realização de atividades específicas. 4. Requisitar informações e documentos a entidades privadas. 5. Realizar inspeções e diligências investigatórias. 6. Ter livre acesso a qualquer local público ou privado, respeitadas as normas constitucionais pertinentes à inviolabilidade do domicílio. Galera, eu li vocês aqui, mas olha esses 5 aqui, ó, realizar inspeções e diligências investigatórias, tá? Eu acho que, assim, uma das principais questões aí do fortalecimento da polícia, do MPU, né, eu acho que vai chamar muita gente, das questões é por isso aqui. Ah, mas os policiais vão fazer diligências investigatórias? Não. Quem vai fazer isso, muito provavelmente, são os procuradores, tá, que vão trabalhar com essa parte. Mas quem é que vai atuar na segurança desses procuradores? Aí sim, a polícia. E a polícia também pode auxiliar aí, quando o Ministério Público quiser realizar essas diligências, tá. Não é nada impede que venha, atribuições para os policiais atuarem junto com os procuradores na realização de diligências investigatórias, aí também eh, cumprindo fases dessas diligências também. Vamos voltar aqui. 7. Expedir notificações e intimações necessárias para os procedimentos e inquéritos que instaurar. 8. Ter acesso incondicional a qualquer banco de dados de caráter público ou relativo a serviço de relevância pública. Esse 8 é um item aí que merece atenção. Olha bem, ter acesso incondicional. Se você olhar uma questão e falar assim, ter acesso incondicional, você pensa, pô, isso aí tá errado, incondicional. Deve ter algum condicionamento, mas não. A qualquer banco de dados de caráter público relativo a serviço de relevância pública. Então, é acesso incondicional. O MPU tem acesso a tudo. 9. Requisitar o auxílio de força policial. Agora, sim, com esse up que dará aí na polícia do MPU, né, eu creio que o MPU necessitará requisitar força policial cada vez menos, porque agora ele tem sua própria polícia, ele vai ter condições aí de atuar com mais liberdade, tá? Parágrafo 1º. O membro do Ministério Público será civil e criminalmente responsável pelo uso indevido das informações e documentos que requisitar. Ação penal, na hipótese, poderá ser proposta também pelo ofendido subsidiariamente na forma da lei processual penal. Parágrafo 2º. Nenhuma autoridade poderá opor ao Ministério Público, sob qualquer pretexto, à exceção de sigilo, sem prejuízo da subsistência do caráter sigiloso da informação, do registro, do dado ou do documento que lhe seja fornecido. Parágrafo 3º. A falta injustificada e o retardamento indevido do cumprimento das requisições do Ministério Público implicarão a responsabilidade de quem lhe der causa. E parágrafo 4º aqui. As correspondências, notificações, requisições e intimações do Ministério Público, quando tiverem como destinatário o Presidente da República, ó, vamos lá, elencou a autoridade aqui, quando tiverem como destinatário o Presidente da República, o Vice-Presidente da República, membro do Congresso Nacional, ó, é o Presidente da República, Vice-Presidente da República, membro do Congresso Nacional, lembre-se, quem é membro do Congresso Nacional? Deputados e senadores, né? Não é o Presidente do Congresso, nem o Presidente da Câmara, nem o Presidente do Senado, são membros do Congresso, deputados e senadores. Ministro do Supremo Tribunal Federal, então é qualquer ministro do Supremo Tribunal Federal, tá? Não é o presidente do STF. Ministro de Estado, ministro de Tribunal Superior, ministro do Tribunal de Contas da União ou chefe de missão diplomática de caráter permanente serão encaminhadas e levadas a efeito pelo Procurador-Geral da República ou outro órgão do Ministério Público a quem a atribuição seja delegada, cabendo às autoridades mencionadas fixar data, hora e local em que puderem ser ouvidas, se for o caso. Artigo 5º não, parágrafo 5º. As requisições do Ministério Público serão feitas fixando-se prazo razoável de até 10 dias úteis para o atendimento, prorrogável mediante solicitação justificada. Galera, prazo, a gente tenta não se decorar todos os prazos, porque a gente não consegue, né. Mas viu o prazo, dá uma tentada. Então lá, 10 dias úteis, não são dias corridos, são dias úteis, prorrogável mediante solicitação justificada. Aqui nós temos o capítulo 3, tá? Mas nós não vamos prosseguir aqui nesse capítulo 3, para a aula não ficar muito extensa. Na aula 2, nós vamos dar prosseguimento aí no capítulo 3, do controle externo da atividade policial, vai ser uma parte importante também. Então, você que está aí acompanhando a nossa aula, quero agradecer, né? Agradecer a galera aí que acompanhou as aulas para o TSE,
foram muito proveitosas, a galera gostou bastante. Eu creio que as aulas do IPU vocês vão gostar também, tá? A qualidade será a mesma, eu vou seguir os mesmos métodos que eu segui aí na questão do TSE e tal, quero trazer um conteúdo de qualidade para vocês. E quero destacar uma coisa, os PDFs, o PDF aí da LC 75, da Lei Complementar 75 de 2013, ficará disponível aí para os membros. Então, se você não é membro do canal, você vai ter acesso à videoaula, mas você não vai ter acesso ao PDF para você poder acompanhar aí as leis, a legislação, e você pode ir lendo enquanto eu vou falando aqui, enquanto eu vou ministrando essa aula para acompanhar direitinho aí. Você pode ir marcando a sua lei, vai ser uma forma bem bacana e proveitosa de estudar. Você estará lendo a lei seca. Galera, por que que eu gosto de gravar aula desse formato aqui, né, sem falar demais, indo direto ali na letra da lei? Porque eu sou um dos maiores entusiastas da leitura da lei seca, eu acho que ler a lei seca é muito bom, você vai ter acesso a essa aula aqui é quase uma leitura de lei seca, né, é um pouco mais interativa, porque eu estou falando com vocês. Mas, se você tiver aqui esse PDFzinho aqui dessa lei complementar, vai acompanhando ali, vai grifando os pontos que são importantes, nós vamos passar por toda a lei, eu tenho certeza que será um bom fixador aí desse conteúdo para vocês, tá. Lembrando aí que as vagas para a mentoria estão acabando e eu vou entrar na última semana aí com a turma aberta. A partir da semana que vem eu vou fechar, tá, a turma. E se você tiver interesse ainda na mentoria para policial do MPU, aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem um formulário que você vai preencher, eu vou entrar em contato com você para explicar como é que funciona a mentoria para policial do MPU, tá. Tem também o link aí para compra do material, que é esse material aqui, mas em versão PDF, com 170 questões, planejamento para ler a lei em 14 dias também, e as 170 questões em formato aí de flashcards. Se você gostou da aula, eu peço que compartilhe, deixe um like aí, comenta o que você achou, se você tiver uma correção a fazer aí, algo a agregar, comente aí também, deixe seu comentário, porque eu acho bem bacana essa interação que nós vamos tendo aí. Então é isso aí, galera, valeu, falou e até